E eles falam assim, ela não é só a boleira, ela realmente quer ser uma chefe. E aí eu demonstrei falando, eu não quero fazer mais do mesmo. Eu aprendi assim na vida que minha mãe me ensinou muito isso, de tudo que você for fazer, faça bem feito. Nós estamos aqui no Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, pensado para você, mulher empreendedora que quer inspirar a sua jornada conhecendo a história de mulheres que estão no mundo fazendo acontecer. Nós estamos aqui hoje com a Flávia Erkenhoff, eu sou a Camila Matos, essa é a Ana Paula Serrano e nós vamos bater um papo cheio de bons insights e boa energia. Bem-vinda, Flávia! Muito obrigada pelo convite, tô animada, vamos lá. Muito animado com esse encontro, muito esperado. Tô até aqui com uma colinha pra gente conhecer já de cara um pouco sobre a Flávia. Ela é empresária, administradora pela PUC São Paulo, formada em confeitaria e panificação profissional no Instituto Gastronômico das Américas, largou a sucessão familiar para seguir o seu próprio sonho da confeitaria, é idealizadora da Amolate Confeitaria. Também é personagem no livro escrito pela jornalista Miriam Leitão, Flávia e o Bolo de Chocolate. É cofundadora do Papo de Quinta, que nasceu para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. Flávia, seja muito bem-vinda ao Pode Inspirar, só que pela introdução já deu pra ver que a gente tem muito assunto pra conversar hoje. A gente sempre tem muito assunto. Mas agradeço o convite e agradeço mais uma vez essa collab, porque CDL Jovem e CDL Vitória, a gente sempre tá junto com o Papo de Quinta, com a Amolate, então eu agradeço demais. Vamos lá. Muito legal. Pra gente começar, então, vamos começar contando um pouco quem é a Flávia no universo empreendedor, como surgiu a sua história no empreendedorismo. Tá. Bom, então vou explicar o início, um pouco do início, que foi o que vocês falaram do livro, para vocês entenderem como que chegou nessa parte empreendedora, né? Bom, quando eu tinha 5 anos, eu falei que eu odiava tudo que fosse marrom, que eu odiava a minha cor marrom. E que eu detestava ser marrom e que eu queria ser branca como os meus pais são, porque eu fui adotada. Então, eu lá queria ser parecida, né, com os meus pais também, como toda criança quer ser. E aí, eu, escorpiana, gente, do jeito que sou, fiz aquele drama em casa. Olha, coisa de canceriano isso, ai, gente. não, eu achava eu que não era entendo nada de signo, não. eu fico perdida. Escorpiano é dramático também, a gente vai do 0 a 80, ai, que entendeu? bom. A gente é espírito da água, então a gente coloca essas emoções pra fora. Aquariano é o quê? Também. Tudo que for da água, assim, é muito sentimento, entendeu? A gente joga pra fora pro mundo. Disso. Não sabia, eu achava até, ficava carregando esse fardo que o Não, canceriano amiga, que é dramático. Não, a gente tá juntas nessa. Mas imagina que essa personalidade já aflorou desde criança. E com isso, minha mãe, sagaz, juntou a família e falou o seguinte: a partir de hoje, aqui em casa, tá proibido tudo que for marrom. E aí, a primeira pergunta que eu fiz foi: e bolo de chocolate? Aí ela falou: bolo de chocolate não pode, é marrom. Você falou que não gosta de marrom, detesta marrom. Então tá proibido tudo que for marrom aqui em casa. E dessa, né, aí você fica pensativo, né? Por que ela tá me privando dessas coisas? Aí ela me explicou, na verdade, o livro aborda justamente essa história de uma forma lúdica para criança. Então, foi o primeiro livro para falar sobre esses temas tão tabus, né? De adoção, racismo, preconceito, para criança. Então, o Flávio Bolo de Chocolate mostra isso. No livro, a Miriam coloca que nós somos como as flores. Nós temos jeitos diferentes, cores diferentes, tamanhos, tudo, mas todas são flores, e as pessoas também são assim. Então, independente da minha cor, do meu jeito, do meu cabelo, enfim, somos pessoas, e a gente tem que respeitar, a gente tem que viver nesse mundo, né? Que o mundo é diverso, né? Exato, assim, apenas por sermos pessoas. E aí, a primeira coisa que eu pedi, obviamente, logo depois foi um bolo de chocolate, e foi quando eu aprendi a fazer o bolo de chocolate. E a cozinha sempre teve sempre fez parte da minha vida, porque família italiana, e tudo é em volta da comida, né? Tudo muito social. E isso me traz... Eu fico chateada com isso, porque assim, eu adoro cozinha, eu adoro comida, mas eu não tenho o argumento da família italiana.
Que é um bom argumento. É ótimo. Teixeira de Freitas. Eu não consigo fazer essa conexão. Ai, mas a família é assim, meio tradicional mesmo, sabe? Com aquela almoço de família, que é aquele monte de comida em volta. Chuva de carboidrato. Que delícia. Parece uma licença poética, assim, né, Nossa, Flávia? não, agora que eu não posso nem... Gente, eu não posso comer mais glúten. Vocês estão entendendo? Enfim. Eita. Mas essa reunião familiar é uma memória afetiva que eu sempre tive. De cozinhar junto com a minha avó. Minha avó sempre fazia muitos pratos e cada neto tinha seu prato preferido. Então, sempre fez parte. E eu gostava de confeitaria porque eu almoço de família, aí a gente faz um junta-prato e eu sempre levava sobremesa. Então, era a que gostava de fazer sobremesa. Só que aí, você não vê isso muito como profissão. Hoje, tem um glamour, né, dentro da cozinha, depois que entraram os realities e tudo mais. Mas eu continuei seguindo o que eu tava querendo como profissão mesmo, né? Acho que a gente já entra na escola já pensando nesse profissional e nessa minha construção, os meus testes vocacionais todos davam direito. Todos davam direito. E aí eu falei, não dá, não vai rolar. E aí, a minha mãe, ela abriu a primeira empresa de pesquisa de mercado aqui do estado do Espírito Santo. Então, ela empreende antes de eu nascer. Como que é o nome da sua mãe? Rita Abreu, da Enquete. Ah, E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Então, eu foquei o meu profissional, eu fui fazendo meu planejamento, né, do que seria o meu profissional, pensando na sucessão familiar. O meu irmão, que é mais velho, não quis, então eu falei, eu quero isso aí. Vamos. Isso durante a faculdade, Flávia? Isso eu já pensando antes. Eu já pensando antes. Eu faço um planejamento da minha vida. Exatamente. Amor, tô falando pra você que até o inglês eu pensava nisso. Eu pensava de o que eu ia colocar no meu currículo quando eu começasse a, precisar do estágio. Uma mulher sem estratégia é uma menina. Ela já era uma menina com as ideias de uma mulher, entendeu? É isso! Adoro! Eu já pensava tudo. Quando eu não podia trabalhar, sabe o que eu fiz aqui em Vitória? Eu participava daquele programa de voluntários da Vida Urgente. Vocês lembram que eu na praia colar borboleta de fazer bafome? Eu nem dirigia ainda, gente. Eu era adolescente. Eu já fazia trabalho voluntário. Eu sempre fui engajada em coisas, assim. Vamos fazer coisas. Criança inquieta, né? E o que eu acho super importante, linkando com a questão da liderança, é que eu descobri há pouco tempo que eu revivi as coisas, né? Eu fui líder de turma a primeira vez, eu tinha 7 anos. Foi no primeiro ano da escola. E fui assim, várias vezes, né? Compartilhe da sua história. Eu fui várias vezes, né? Aquela que é líder de sala. E aí, o que eu achei super importante, que agora aos 30 você vai fazendo esse retrabalho, assim, né? Voltando, assim. O quanto foi importante da escola também incentivar isso, porque para muitos professores eu era aquela criança chata, Mandona. né? Com certeza, né? Porque quando você é líder, porque quando você tem o pulso de liderança, é aquilo, né? Ou te amo ou te odeio. É assim. E tinham professores que me odiavam mesmo e falavam na cara, por quê? Porque eu era, além de tudo, eu era desbocada na época, né? Ai, gente, olha, maturidade é uma maravilha. Mas eu acho ótimo, a escola ter me influenciado nisso, porque isso também faria parte do Papo de Quinta hoje, sabe? Então, o quanto que eles me prepararam nessa liderança, sabe? O quanto isso foi importante também ao longo da minha vida, porque aos 7 anos, o que você sabe sobre liderar? Nada. Mas depois que você consegue fazer esse download, se você olhar direitinho, a vida é repertório, gente. Tudo que você passa, se você souber olhar pelo lado certo, é repertório. É isso, é exatamente isso. E aí eu revivi porque, gente, eu fui convidada pra fazer parte da celebração da escola, 20 anos da escola. E eu fui a primeira a ser matriculada na escola, no Colégio Salesiano. Um beijo pra vocês. E aí, quando eu cheguei lá, levei minha caixinha de cartinhas, né, que eu recebi. Falei, traz as coisas e tal. Quando eu olhei, eu falei, caraca, eu fui líder de turma desde pequena e eu não tinha me tocado. Então, o quanto esse crescimento e esse desenvolvimento... E outra coisa, né? Dentro de casa. Eu sou filha de jornalistas por formação, né? Por isso que eles são amigos da Miri, eles estudaram juntos. Então, a minha família sempre foi muito questionadora. Então, eles também desenvolveram isso dentro de mim. Aí olharam pra mim, depois que criou, né, o bichinho, você fala assim, meu Deus do céu, o que a gente fez? Os dois são jornalistas? Os dois, assim,
não seguiram carreira Mas de jornalismo, a mas é a formação. formação de jornalismo, que é uma profissão também de questionar. Então, eu fui questionadora a vida inteira. Eu não me conheço uma parte da minha vida e eu entro na terapia falando assim, eu preciso ser mais passiva. Eu preciso ficar quieta, mas eu não consigo, Olha a gente. Não postura da pessoa que quer ser consigo. mais passiva. Você vê que tá rolando uma evolução pra esse processo. A gente tem que ter um processo evolutivo, Tá sabe? rolando. Daqui íntimo. Mas assim, quando eu vejo, eu já tô lá fazendo, entendeu? É assim, você pega um negócio pra fazer e fala assim, não, vamos fazer só uma coisinha aqui. Aí quando Detalhe. eu olho, eu já Já tô assim, meu Deus, já tô fazendo. Mas isso, eu sempre tive isso. Porque eu fazia as festinhas na escola. Eu que chamava todo mundo pra sexta-feira, ia buscar a minha mãe e meu irmão na escola, pros meus amigos irem lá pra casa, almoçar todo mundo, pra gente ficar a tarde toda na piscina. Então, minha casa sempre viveu cheia, gente, assim, o tempo inteiro. Então, estar com pessoas é algo que sempre fez parte da minha vida. E essa inquietude de não só, quando eu vejo algo que me incomoda, eu preciso ir lá fazer algo sobre, que é fazer a diferença, que é o que a gente sempre fala no Papo de Quinta, que é todos os dias faça a diferença, é o que eu levo pra minha vida, que eu acho que é o meu propósito. Então, quando eu vejo as coisas saindo, assim, as coisas se transformando, eu paro e penso assim, meu Deus do céu, tipo, o que eu tô fazendo, sabe? A gente só pensa isso depois. Sim. Mas a gente sabe que depois é maravilhoso essa conquista. Mas eu falo, né? Quem vê close não vê corre. E o processo, ele é bastidor, né, Flávia? O processo, ele é bastidor. Quando a gente vai pra rede social, mostrar tudo muito bonito, é o close. É maravilhoso. É maravilhoso. Você não vai sair feio no close que você tá colocando lá voluntariamente, né, amor? Mas o processo, ele é bastidor. E aí, a gente precisa falar também sobre a importância de desenvolver uma resiliência para viver esse processo, né, Flávia? Porque, assim, a gente já esteve na ativa, né, em breve novidades, a gente já esteve na ativa nesse processo de apoiar mulheres que desejam empreender, que estão buscando esse caminho da vida empreendedora. E o ponto mais difícil é manter a constância, porque a resiliência, às vezes, ela é enfraquecida no processo. Né? A gente olha, quando a gente vê pronto, vê a diferença que está sendo feita, é muito gostoso ver o resultado, mas viver o processo é um desafio. E aí eu fico pensando que você hoje concilia uma confeitaria que tem muito bastidor. Eu também tenho uma vocação gastronômica, sabe? Eu gosto, já me matriculei em curso de gastronomia, de confeitaria e tudo, mas eu vi que profissionalmente não era para mim, porque eu gosto de fazer por hobby. Lá tem processo de bastidor que eu imagino que são muitos, né? Você organiza eventos voltados para o público feminino. Na hora que está acontecendo é glamour, lindo, mas também tem um processo por trás. E eu quero perguntar para você como que é isso, né? Porque você me parece alguém que é muito de ação, né? Como que é isso para você? Como que é lidar com o bastidor e com o processo? É o desafio mesmo. Eu acho... Eu concordo com as pessoas quando elas falam que eu sou meio doida. Assim, tipo... Você tá doida, sabe? Você vai organizar um evento em 4 meses? Eu ouvi de todo mundo que não vai dar certo. Você não vai conseguir. Só ano que vem. Mas a gente não tem dinheiro. Mas a gente vai atrás de patrocínio. A gente vai atrás das pessoas. Mas palestrante cobra 30 mil pra vir pra cá. Eu vou conseguir outra pessoa que acredita no projeto. Eu sempre levei pra mim que eu não sou muito de ficar no e se, ou se eu tivesse feito isso, ou feito aquilo. Eu não consigo muito ver o passado. Eu pego muitas das lições aprendidas do que eu tenho, mesmo das coisas ruins que acontecem na minha vida, né? Porque é óbvio que acontece na vida de todo mundo. Ser humaninho normal, Normal, né? A gente tem as nossas crises, a gente tem os nossos momentos. A terapiazinha em dia ajuda. Ai, tá? gente, é uma terapia maravilhosa. Não, olha. Olha os prazeres de quem tá chegando nos exatamente. 30. Prazeres dos 30 anos, Ai, terapia. gente, maravilhosa, maravilhosa. Casa limpa, café. Entende? E aí, o que eu percebi é que eu prefiro viver eu tentei do que e ter essa coragem de ter tentado do que me frustrar por sequer ter tentado. Perfeito. Então, sabe tá com medo, vai com medo mesmo? Por dentro eu tô morrendo. Mas aqui, amor,
Eu tô na pose. Na pose. As minhas crises é nos bastidores. Exatamente. Assim, já chorei muito no chão da cozinha. Muitas e muitas noites já virei no chão da cozinha, porque a gente vai aprendendo também. E é realmente esse processo da resiliência, assim. O que eu percebo hoje? Eu acho que as pessoas querem as coisas muito mastigadas e tudo muito na mão. E aí, quando elas enfrentam o primeiro desafio, elas já desistem. Porque falar, não é pra mim. Ou porque, então o universo conspirou pra isso acontecer. Então, a gente não tem mais esse incentivo, sabe? De, tipo assim, vai atrás, corre atrás, tipo assim, vambora. Você acha que todo mundo que tá lá em cima começou no close no Instagram? Não começou, cara. E o que eu fico mais, assim, gente, fala a verdade, sabe? Porque, por mais que eu tenha a minha formação como administradora, quando eu fui abrir a Molat lá, aos 20 e poucos anos, a prática é completamente outra. É completamente outra. Quando você entra nessa parte burocrática, socorro, gente. Ninguém te ensina isso. Perfeito. Sabe? Você tá com quantos anos de Amolat? Mês que vem faz 7 anos. Uau! 7 anos de Amolat e 4 anos de loja física. Eu abri 4 meses antes da pandemia. Uau! E você... Não, você abriu a loja física 4 meses antes da pandemia? Nossa! Porque eu fiquei 3 anos trabalhando em casa, tipo, validando tudo aqui. Perfeito. Larguei a sucessão, né? Eu fui pra São Paulo pra estudar e voltar e assumir a empresa. Porque não existe formação pra pesquisa, né? Então, eu fazia cursos paralelos lá em São Paulo. E foi já com o objetivo lá do planejamento da vida. Então, foi, olha, precisa estudar pesquisa pra assumir o know-how. E o know-how que minha mãe tem é da vida, a vida dela, né? Então, mais tempo do que eu tenho de vida. Então, como que eu conseguiria, pelo menos, ir ajustando esse gap? Era se eu fizesse esses cursos em paralelo. E aí, quando eu voltei pra Vitória, já fui pra trabalhar na empresa dela. E aí, foi um ano eleitoral. E aí, quando eu entrei nesse bastidor eleitoral, eu falei, eu odeio isso aqui. Nossa. E aí, eu entrei naquela crise. Por quê? Porque eu tinha planejado chegar até aquele lugar. E quando eu cheguei, eu falei, e agora? Aí veio a O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, tô formada, esse era o meu planejamento, e agora eu faço o que da minha vida? Tipo, falei, entrei numa crise existencial, falei, pronto. E aí, eu participei de um programa da Fundação Estudar, que era laboratório na época, que era Em Busca do Sonho Grande. Conheci essa deusa mesmo desse. Conexão Fundação Estudar, né? Conheci Bianca também, conheci lá nesse curso, ela viu a Molat nascendo. E aí, nesse espaço, né, você tinha que se desenhar daqui a 5 anos. E aí, eu entrei nessa crise justamente porque eu falei, meu Deus, eu não tenho mais sonho grande, eu não sei mais o que eu vou fazer. Mas eu me desenhei numa confeitaria, de como eu me via daqui a 5 anos. E essa inspiração saiu de onde? Porque o livro já tinha sido lançado. Eu já gostava, como eu falei, já era meu hobby. E no intercâmbio também, eu fiz intercâmbio pro Canadá. No intercâmbio, uma das matérias que eu fiz foi Food and Nutrition, que era tipo a gastronomia da escola. Então, durante 6 meses, eu tive aula dentro da cozinha. E ali eu fiquei encantada com a cozinha. Mas era uma coisa, assim, momentânea. Tipo assim, era quase assim, aproveite o momento que você está como umas fériasinhas escolares, sabe? Porque quando você voltar, amor, é vestibular, né? Porque no Brasil é completamente diferente. Então, eu achei maravilhoso poder ir tá na sala no meio do ensino médio, tendo aula dentro da cozinha. Assim. Eu aprendi muitas coisas já na adolescência por conta do intercâmbio. Que foi o primeiro contato que eu tive com a cozinha profissional. Entendi. Então, Perfeito. ali eu fiquei encantada, mas eu sabia que aquilo era meu hobby, não uma profissão. Você sabia ou nem se permitia pensar? Nem me permitia, nem me permitia. Porque já estava traçado o seu futuro na sua cabeça, né? Assim, eu já sabia desse espírito de liderança, eu já me via sendo gestora de alguma forma, mas não tanto nessa coisa operacional. Eu me via sentada de terninho e trabalhando em empresas. Era assim que eu me via. Ou que fosse na minha mãe ou em qualquer outra empresa. Porque eu também eu aprendi a trabalhar mesmo em São Paulo, quando eu fui fazer estágio. Sim. Então, eu me via naquele modelo, naquele perfil. Então, eu achei maravilhoso. E eu saí da administração falando assim, Deus me livre empreender.
falei, quem empreende nesse país é maluco. É realmente alguém que tá muito fora da curva. Porque... E eu vi os meus pais foram empresários também a vida toda. Eu vi essa angústia dentro de casa. É sempre primeiro todo mundo, depois você. Então, o país passou por várias crises também, né? Eu senti isso dentro de casa. Eu falava assim, gente, pra que isso? Não. A gente pode ser líder em outra empresa, recebendo lá seu salário todo mês, tá tudo certo, ó. De 8 às 18. Ai, olha que maravilha. E aí eu voltei assim, com essa mentalidade. Com a carteirinha de louco empreendedor no Brasil. Maluca, olha só. Não, o mundo dá uns tapas na nossa vida que é incrível. E quando eu percebi, quando eu me desenhei, eu fiz o salto pra procurar, né? Ali foi o momento que eu falei assim, talvez não seja tão só um hobby. Então, eu fui atrás de confeitarias para ver como que funcionava a operação dentro, né, de um espaço realmente, né, completamente profissional. Conversei com várias pessoas da área. Eu tive que fazer um bolo no pote, que era o bolo no potinho, para testar. E aí, vendi para os vizinhos. Aí, entra a mãe pesquisadora, que faz testes de sabor e tudo. Então, fui montando esse negócio. E aí, na época, né, gente, isso era 2016, né? Não era esse boom que é Instagram hoje. E eu não sabia que na época existia blogueiro gastronômico. E aí, quando acabou as eleições, que eu falei, bom, agora eu vou seguir nessa parte da confeitaria, ver o que dá. Um blogueiro postou um chocotone que eu tinha feito recheado. E aí, assim, do dia pra noite, eu literalmente descobri que eu tinha que criar cardápio, que eu tinha que colocar horário de entrega e não sei o que. Aí eu literalmente criei a empresa, assim, do dia pra noite. E aí, quando eu vi que era... Falei, você pegou aquela onda do controle de qualidade que tinha nas redes sociais? Era um grupo controle que as de pessoas... então, não foi... Era mais ou menos nessa época, mas não era... Eu já tava um pouco migrando pro Instagram, assim. Já tava... 2016 já tava assim. Já tava migrando do Facebook pro Instagram, né? E... Quando isso aconteceu, foi do dia pra noite, assim. Eu já tava trabalhando, fazia uns bolos para uns amigos no final de semana. Mas foi quando eu falei, bom, é isso que eu quero seguir. Então, eu comecei a planejar a Amolate. Tudo que eu queria que a Amolate se transformasse. Porque eu não fiz toda essa trajetória pra simplesmente como achavam que era... Porque, lógico, né? Quando eu falei que eu ia mudar de profissão, era tipo assim, mas você ficou 5 anos em São Paulo pra fazer bolo. Tipo, você vai ser boleira. Aí, sabe, aquela carinha assim de... Coitadinha, ai, ela vai ser boleira. Sabe? E aí eu falei assim, não é isso. Mas assim, eu preciso entender o que é também, né? Então, eu ia fazer um MBA de sucessão familiar, desisti e fui estudar confeitaria e panificação profissional. E aí foi quando eu tava em casa e comecei a mudar as coisas em casa. E lá, essa foi a chave, porque lá no IGA tem a maior competição gastronômica das Américas, porque tem a escola em todas as Américas. E eles fazem um concurso entre todas as escolas. E aí eu fui convidada pela minha professora, e tinha 4 meses que eu tava estudando ainda. E ela falou, vai ter a competição, e eu queria que você entrasse no grupo da galera do 2º ano pra fazer a sobremesa. Eu falei, não tem condições. Não tem condições. Ela falou assim, eu te ajudo e eu sei que você vai conseguir. Eu falei, tá. A gente ficou em 1º lugar aqui no estado e em 8º no brasileiro. E aí é aquela cozinha aquário, e a minha família pôde ir lá ver. Então, quando eles viram a competição daqui, e eles me viram lá né, fazendo, e sabe o Masterchef? É muito mais pesado. Porque não tem gente filmando, sabe? É a cozinha hostil mesmo, porque dentro da cozinha, a cozinha é muito hostil ainda. E é a competição, assim, acirrada, gente. É um negócio, uma pressão... Não é reality. Ali é cozinha vida real. Ali é vida real. E aí, quando eles viram ali, eles falaram assim, ela não é só a boleira, ela realmente quer ser uma chefe. E aí eu demonstrei falando, eu não quero fazer mais do mesmo. Eu aprendi assim na vida que minha mãe me ensinou muito isso, de tudo que você for fazer, faça bem feito. Se você for varrer um chão, você vai varrer da melhor forma que você puder. Então, eu sempre me dediquei muito para as coisas, assim, eu sempre fui muito, muito dedicada em tudo que eu faço, assim. Se você vai me pedir para eu colocar água, eu vou colocar água da melhor forma que eu consigo. Tipo, eu sempre tô
me doando pra dar esse máximo. E foi ali que eu também dei essa minha virada. Então, quando começou a usar todas as partes do apartamento, né? Porque você vai Começa pra na cozinha, aí você vai pra área, aí você A vai área pra de sala. embalagem. Aí o irmão casou, o quarto dele virou estoque. Aí, assim, você dominou a casa inteira. Minha mãe falou, então, minha filha, tá na hora de você seguir seu rumo, né? A gente precisa da casa de volta. Sabe? A gente precisa ter um convivência aqui de novo. Porque, gente, era uma loucura. Chegava, tipo, Páscoa, Natal. E, assim, a tropa dos meus amigos, minha família toda lá pra casa me ajudar. Porque era, tipo assim, era eu coordenando 7, 8 pessoas lá em casa pra me ajudar. Porque era uma loucura. Era uma loucura. E é do dia pra noite as coisas acontecem. Sim. E fazia tudo sozinha. E a loja, a loja física, antes da loja física, você teve um espaço de cozinha assim fechado ou você já foi direto do apartamento pra loja? Do apartamento pra loja. Por quê? Uma dificuldade que eu tive. Quando eu quis me regularizar, a primeira coisa que eu fiz, logo que eu abri a Mulate, falei, quero seguir isso mesmo em casa. Engraçado isso. Eu fui na casa do cidadão. E aí fui lá pra procurar saber o que eu precisava fazer. E aí viraram pra mim e falaram assim, então, você não pode se regularizar porque você mora em apartamento. E você só poderia se você morasse em uma casa e tivesse uma cozinha separada. Aí eu falei, tá, eu tô aqui querendo, tipo assim, pagar imposto, me regularizar, fazer tudo certo, você tá me dizendo que eu não posso? Ela, então o que eu vou te explicar abra o seu CNPJ, que eu precisava ter uma conta jurídica e tal, e quando você for expandir, tiver a sua cozinha, aí você regulariza. Eu falei, é só assim que eu consigo? Só assim que você consegue. Por causa de licenças, né? Por causa dessa forma. Então foi quando eu comecei a fazer esse planejamento de ter uma cozinha, mas até você ter uma cozinha é muito caro. Sim. É um investimento altíssimo. E o que eu fiz? Fui atrás de uma investidora anjo, que realmente é um anjo na minha vida. Ela é muito maravilhosa, ela foi empresária, ela trouxe a Tokstok aqui pra Vitória há 40 anos atrás, que também todo mundo chamou ela de doida, falou, quem é que vai comprar isso aqui em Vitória? E ela também acreditou em mim. Ela acreditou no meu sonho, eu era muito nova. E hoje eu fico olhando assim, meu Deus do céu. E foi assim que eu abri a Mulate. Aí eu consegui um financiamento pelo Bands por causa da minha sócia. Porque senão eu não iria conseguir. Porque a gente não existe. 22 anos, 23 anos, a gente não existe financeiramente. E não tem lastro, não tem nada, não tem nada. E eu vou te falar, na época, o diretor na época do banco me ligou e falou assim, quando antes eu não tinha sócio ainda, porque eu ficava atrás, né? Tipo, e aí, como é que eu vou conseguir? Não sei o que, já tinha conseguido espaço, já tinha conseguido o projeto, já tava com tudo pronto, assim, engatilhado pra conseguir abrir a loja. Ele me ligou, o diretor financeiro do banco me ligou e falou o seguinte, do seu financiamento não vai ser liberado nem se você deixar barras de ouro aqui como garantia real. Porque assim, você é muito jovem. E ali foi um momento assim, sabe quando seu sonho é destruído? E aí eu lembro que eu chorei muito aquele dia e eu tinha 2 bolos pra entregar. E aí eu levantei e as coisas acontecem muito malucas na minha vida, tá? E ela me ligou nesse dia, porque ela tava acompanhando essa minha tentativa, né? De vai, não sei o que, manda documento, aí pede outro documento, isso aqui. É exaustivo você conseguir as coisas. E aí ela me ligou nesse dia, eu tava assim, uns prantos. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso. Aí eu falei, mas eu tenho que entregar bolo hoje. E aí ela falou assim, então tá bom. Entrega os bolos e passa aqui em casa à noite e a gente conversa, né, sobre isso. Aí eu falei, tá bom. Tipo assim, vamos tentar te ajudar. E quando eu cheguei à noite, ela falou, me coloca como sócia e abre o processo de novo. E aí eu, na hora, falei, mas tipo assim, o que você quer? Né? Porque eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem salário ainda. Tipo assim, o que você tá querendo? E ela falou, quando eu comecei a empreender, também me ajudaram. E agora, se eu posso fazer, eu também vou te ajudar. É isso, né? Essa coisa de devolver um pouco pro mundo daquilo que a gente recebe é uma coisa que me move muito também. Porque, assim, nós estamos numa cultura que é muito competitiva. Muito competitiva. Quando você falou de rede social, você falou, gente, fala a verdade, né? Esse movimento das redes sociais coloca a gente em parafuso, enlouquecida, porque a gente fica achando, gente, será que só eu que passo perrengue?
porque o mundo tá tão cor-de-rosa e coloca a gente também nesse movimento de se questionar, de se sentir sozinho, de achar que as coisas não vão frutificar, né? E aí, olhar para as coisas e pensar, cara, e se a gente fizer um movimento contrário? E se a gente começar a se conectar? Se a gente começar a encontrar gente que está passando pelo perrengue, estender a mão e formar uma grande rede, né? Eu acredito muito. O Projeto Inspiradoras, ele nasceu desse pensamento de, vamos dar as mãos aqui? Que é o mesmo do Papo de Quinta. Todo mundo está precisando de um direcionamento, de um apoio, vamos a gente se unir e resolver juntas. E aí é o outro grande desafio, né? Porque culturalmente nós mulheres somos vistas como competidoras, né? É como se a gente tivesse o tempo inteiro competindo. Acho que melhorou muito, né? Eu acredito no mundo onde mulheres colaboram e prosperam entre si. Ponto. Camila, esse mundo não existe. Tô aqui para ajudar a construir. Tô aqui, conta comigo, isso, né? É isso. E fazer essa coisa de, aconteceu comigo, foi uma dureza, mas alguém me ajudou no processo. Como que eu posso fazer essa mesma pessoa, né? Vai alimentando essa corrente. Eu acho que alimenta muito. Então, assim, eu por isso que eu chamo ela de anjo, porque ela realmente foi um anjo na minha vida. E ela falou, eu não quero nada, sabe? Literalmente, eu não quero nada. Eu quero te ajudar, porque... E foi só naquele momento que eu percebi que não importa o quanto você seja bom, não importa o quanto você seja bom tecnicamente, não importa as conexões que você tenha, sabe? Para você realmente empreender e você conseguir dar esse passo de dar esse crescimento, essa evolução, é muito difícil, cara. Então, não existe essa de, tem programas na prefeitura, tem programas do governo, tem programas... Não é assim. Pra você realmente conseguir falar assim, vamos lá, porque a gente ajuda o empreendedor. Mano, me fala a verdade. A verdade não é essa. Precisamos de persistência, sabe? né? Não é Existem essa. as iniciativas que colaboram de alguma forma, mas elas não tiram a parte que te cabe desse processo. Então, enquanto não tem espaço não adianta. E por isso que eu falei, ali foi quando eu vi que você pode ser muito bom, você pode ter uma ideia muito boa, mas você precisa de muito mais pra você, assim, tô falando pra você abrir um negócio da forma correta, assim, sabe? Tudo dentro da lei, dentro das licenças, dentro de tudo, é isso que eu tô falando. Porque eu quero dormir todos os dias, botar a cabeça no meu travesseiro e continuar falando, porque eu acredito, além dessa liderança colaborativa, dessa rede e tudo mais, eu também acredito que é possível você andar de uma forma correta. Isso aí, perfeito. Então, você pode fazer as coisas sendo, assim, sem você tratar o seu funcionário como apenas um número, sabe? Eu acredito que você pode olhar ele como um ser humano. Então, eu aprendi muito em São Paulo o que eu não queria ser. Eu aprendi demais. Isso é importante. Então, isso é importante. Quando eu olhei pra aquilo, assim, porque é uma doideira mesmo, assim, vem São Paulo é uma loucura. E eu, gente, cheguei lá com 18 anos, com essa vozinha, sabe? Todo mundo olhava e falava assim, meu amor, não vai sobreviver aqui, não. Cheguei sozinha em São Paulo, assim, 18 anos. E ali eu percebi que ou eu literalmente crescia, sabe? Criava casca. Aprendia. E falo assim, quando for a minha vez, eu não vou fazer assim, eu posso fazer diferente. E é o que eu quero provar dentro da Molate, dentro do Papo, dentro de qualquer lugar que eu vou. Eu acredito que exista uma forma de você ser líder sem você precisar... desculpa, pode xingar, eu não sei. Mas assim, sem você ser filha da puta com as pessoas, sim, entende? Perfeito. Porque o que mais tem é isso. E tipo assim, você faria isso com alguém que você gosta? Se você faria, tipo... Eu acho que a pergunta que eu mais faço, pra mim é a principal, quando eu tô entrevistando alguém, pra qualquer cargo, é qual é o seu sonho? Porque se a pessoa não tem algo pra sonhar, ela não vai conseguir entender qual é o meu sonho dessa construção. Porque eu sei que é um trabalho pesado. E nem como o seu sonho colabora pra ela construir o sonho dela. É isso. Porque eu preciso conectar o meu sonho com o dela. É isso aí. E ela entender que ela também consegue atingir o sonho, qualquer que seja. Eu já tive funcionário que o sonho dela era casar. O sonho dela era ter um sofá. Sacou? Minha mãe tava mudando a empresa de lugar, tinha um sofá. Falei, esse sofá aqui que vai ser pra funcionar. E assim, não importa qual seja o seu sonho,
sabe? Você precisa estar sonhando em alguma coisa, você precisa estar querendo atingir alguma coisa. Então, se essa pessoa não entendesse, se ela não tivesse algo pra ser atingido, ela não iria conseguir entender qual é o meu sonho na Molate, qual é o meu sonho no Papo de Quinta, porque esse início a gente não tem esse retorno financeiro, né? Não é imediato. E depois ainda de tanto tempo, ainda não é o que eu desejo. Só que a gente precisa construir as coisas, e a gente precisa das pessoas certas pra estar do nosso lado, porque a gente não faz nada sozinho. Assim, e aí nesse gancho, né, sobre a importância das conexões, né, de estar em contato com outras pessoas, imagino que foi um pouco por aí que surgiu a ideia do Papo de Quinta. Então, se você puder contar pra gente um pouquinho como foi esse processo, a gente se identifica muito com essa iniciativa, por conta do Projeto Inspiradoras também. Eu fiz parte do Papo de Quinta, sou apaixonada também pelo projeto. Inclusive, a gente começou o Inspiradoras também no LabX, que foi o nosso salto na época foi o projeto. Uhum. E aí, quando você conta também... Aí, vários projetos! Legal. Vamos chamar as de doidas, falaram que não ia rolar. Eu ainda não estava nem morando 100% aqui, mas muito por acreditar na importância de promover esses ambientes onde mulheres podem ser acolhidas, sejam elas empreendedoras ou que queiram empreender e possam olhar em outras mulheres que já estão empreendendo, né, uma fonte de inspiração. No Papo de Quinta. Então, o papo, a criança inquieta volta, né? E eu sempre fiz parte de grupos associativistas, sempre acreditei nisso. Então, eu fiz parte da CDL Jovem, fiz parte do Líderes do Amanhã, fiz parte, tenho muito contato com o CID Jovens também. A Fundação Estudar, desde lá de São Paulo, eu também fiz um programa antes do laboratório. E eu sempre estive engajada nesses movimentos. E a Juliana Zaganelli, que é a minha sócia, ela é minha amiga de infância, a gente cresceu junto. E em uma desses encontros, a gente começou a conversar sobre esses espaços de mulheres, porque ela queria entrar em um desses grupos. E aí ela foi me perguntar como é que era. Falou, Flavinha, como é que funciona e tal, não sei o quê. E aí na época a gente assistiu, isso foi em 2018, gente. A gente assistiu a série do Netflix, que aí eu deixo essa dica, chama Coisa Mais Linda. Eu amo. Sim. Sabe Coisa Mais Linda? Quando a gente assistiu Coisa Mais Linda, uma ligou pra outra e a gente falou assim, cara, se a gente não tem esse espaço, a gente vai começar. Nem que seja eu e você. A gente vai marcar e a gente vai sentar pra conversar sobre negócio, porque a gente quer falar sobre isso. E quando a gente tava nesses ambientes, era sempre os homens que estavam falando sobre isso. E as mulheres estavam sentadas falando sobre qualquer outra coisa. Mas a gente queria falar sobre aquilo, a gente queria falar sobre economia, a gente queria falar sobre política, a gente queria falar sobre negócio, sabe? E olhavam pra gente assim de... Por que vocês estão aqui? Por que vocês não estão lá com as Século mulheres? XXI, Brasil. Sabe? Não estamos falando de década de 80, não, tá? É assim. E foi nesse momento que a gente falou assim, vamos chamar quem a gente conhece. E a gente alugou o salão de festas do nosso prédio. A gente não sabia o que a gente queria, tá? Mas a gente falou assim, a gente vai falar sobre isso. E aí, foram amigas que foram chamando amigas, e aí, nesse primeiro dia, gente, eu acho que tinha umas 50 mulheres lá. E aí, quando a gente foi perguntar pra todas elas o que elas esperavam daquilo, ou o momento que elas estavam, então, vamos colocar 2018, 2019, eu tava o quê? Com 25 anos, mais ou menos. Tava todo mundo mais ou menos nessa faixa etária, né? Nossos amigos. E a gente percebeu que, independente da área de atuação, todas, apenas por serem mulheres, passavam pelas mesmas coisas. Ou a gente precisa se impor mais pra falar o que a gente é. Ou era a menina que era advogada, entrou no escritório e quando chegava na reunião falava assim, eu quero falar com o doutor. E aí fala o sobrenome, né? Então, como se fosse assim, não, mas eu vim falar aqui com o doutor Erkenhoff. Eu falei assim, não, mas eu que sou a doutora Erkenhoff. Ela falou assim, mas você? Sabe? E essa questão da credibilidade... nós mulheres sempre temos que nos mostrar mais, cada vez mais, pra gente se impor naquele lugar, pra gente ocupar esses lugares. E não é uma ocupação no sentido de, os homens não podem estar para que a gente esteja. Não é uma isso. Exclusão. Não é exclusão, é cooperação, exato. É estar junto. A gente só tá querendo, assim, poder estar lá também. Junto. É só isso. Não é só a gente, é a gente também, Brasil. Exatamente. E não só isso, assim, numa questão do assédio moral, no assédio sexual também que acontece. E
foi ali que a gente percebeu, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo feliz no Instagram, que foi bem no início, assim, né, desse boom de rede social. Mas na realidade, tá todo mundo perdido, assim. Tipo, o que a gente faz? Pra onde a gente vai? E aí eu já estava empreendendo. Na época, a Ju ainda não empreendia. Então, a gente começou os encontros. Tanto que o primeiro encontro do Papo de Quinta mesmo, oficial, né, na estrutura que é, desde como é hoje, funciona hoje, foi sobre fracasso. E esse tema de fracasso, quem deu foi eu e minha mãe. A gente contou sobre as nossas vivências e também a gente saber a hora que a gente tem que pedir ajuda. Sim, porque perfeito. nós, mulheres fortes, brabas e não sei o que, a gente quer dar conta de tudo e às vezes a gente também esquece de pedir ajuda. Então, foi assim que surge o Papo de Quinta. O Papo de Quinta surge da gente acreditando realmente que a gente pode construir essa rede e ao longo, né, desses anos, chegar no momento que, agora que a gente estruturou, assim, o que é o Papo de Quinta e o que nós também não somos, né, fica muito claro isso, a gente percebeu o quanto a gente poderia impactar, né, todas essas mulheres. Então, dentro do Papo já passaram mais de 300 mulheres. E mais de 30 áreas de atuação a gente tem lá dentro. Então, a gente acredita nessa rede colaborativa. Se eu juntar a mão de todo mundo aqui, a gente cresce mais rápido. Então, ao invés de a gente olhar, que é o que todo mundo olha pra mulher e fala, ai, mas vocês são concorrentes? Que concorrente? Semana passada, minha concorrente do bairro me ligou e falou assim, você tem uma panela de brigadeiro pra me emprestar porque eu não tô dando conta? Eu falei, amor, passa aqui e pega. Tá tudo certo. É isso, entendeu? Colaboração. Que eu conheci também no Varejo Inteligente. Participou junto comigo no programa no Varejo Inteligente. Como que eu não vou acreditar nisso, gente? Como? Tudo que eu faço sendo essa rede colaborativa, né? Tendo os nossos amigos, tendo os nossos contatos, fazendo todas essas conexões. Por que eu não ia alavancar isso? Então, o papo chega desse jeito. Inclusive, a gente tem uma oportunidade de convidar as pessoas para um evento muito especial do Papo de Quinta. Aproveita esse espaço para fazer esse convite. Ai, é uma oportunidade para as pessoas estarem em contato com o movimento do Papo de Quinta. Né? Pois é, o Papo de Quinta tá tendo um grande salto esse ano. Esse é o nosso ano, assim, nossa virada de chave mesmo. E a gente resolveu fazer nosso primeiro evento aberto ao público. Que legal. Sim. Que vai acontecer nesse mês, no dia 26 de outubro, aqui em Vitória. E conseguimos trazer palestrantes de fora, gente. Ó, só mulherada potente. Só mulherada potente. Ainda teremos um workshop com uma participante do Papo de Quinta, que é a Sara Bello, que vai falar sobre as técnicas de marketing digital que ela aprendeu lá em Dubai. Maravilhosa. E além disso, teremos ainda nosso after, que é o momento da resenha, que você já sabe que acontece em todo encontro do papo. É a hora que acontece os negócios. É a hora que acontece todas as conexões. A gente tem esse momento da resenha no final. E a gente vai fazer essa resenha lá no Barlavento. Delícia. Então, após o evento, estão todas convidadas. E fica esse convite para vocês também. E para saber como adquirir a participação lá no Instagram do Papo de Quinta. No Instagram do Papo de Quinta e no site também, papodequinta.com/papo do ano. Arrasou. Perfeito. E já que você tocou no assunto do Varejo Inteligente foi um programa de aceleração que a CDL Vitória trouxe para o Espírito Santo junto com a CDL BH e com o Sebrae Nacional, com esse propósito de incentivar as empresas com acompanhamento ali, uma consultoria individual, momentos coletivos. Foi muito legal, inclusive a gente recebeu um destaque porque ele aconteceu aqui em outras 30 cidades em paralelo, espalhado pelo Brasil. E eu tive a honra de coordenar esse projeto aqui na CDL Vitória e a gente ganhou destaque entre todas essas CDLs que estavam participando. Foi um movimento muito legal de se conectar com outras pessoas. Com certeza. Como foi a sua experiência, né, como empresa participante ali do Varejo Inteligente? Minha participação foi maravilhosa, assim, eu tive não só as aulas, né, e o grupo, realmente o grupo aqui em Vitória foi bem engajado, a gente, não tô puxando o saco não, porque eu tava lá, mas realmente a gente tava engajado na proposta, eu acho que veio justamente pra gente dar esse gás. Eu achei importante que
tinham coisas básicas que eu também pude reviver, né, da minha formação, da administração, então eu pude relembrar muitas coisas ali e com certeza também aprender novas ferramentas, né, porque o mercado e a gestão também vai mudando, né, hoje a gente já fala, sei lá, de gestão 5.0, 6.0, mas essa participação também me deu muitos insights de que eu poderia mudar, assim, na Moonlight, né, porque, como eu disse, eu abri a Moonlight, a loja, né, 4 meses antes da pandemia. Eu tive que aprender a ser empresária, gestora, confeiteira, contadora, gente, fazer tudo no olho do furacão. Então, assim, era só apagando incêndio o tempo todo, assim, eu não conseguia ainda viver e ver tudo acontecendo. Então, o varejo inteligente foi importante foi o momento que eu consegui parar pra olhar estrategicamente. Um tempo estratégico. Sabe? Porque eu vim desses anos todas só apagando incêndio, assim, tipo, o que eu tenho que fazer? E faz isso, e aprende aqui, toma na cara aqui e vai de novo, que é essa tal resiliência que a gente precisa ter. E aí eu vou até falar que o conceito talvez nem seja resiliência nesse caso, seja antifragilidade, né? Que tem a diferença. O que é ser antifrágil? O que é resiliência? Resiliente é aquela pessoa que passa pelo furacão, consegue resistir e permanece, volta, né? A antifragilidade, não. Você passa pelo olho do furacão e você se transforma e volta mais forte. Então, isso é suco de antifragilidade. Como diria Bianca aqui, o suco de... E aí, Flávia, a gente tá indo pro final, esse papo aqui, eu acho que esse papo ele rolaria quinta, sexta, sábado, domingo, mas a gente precisa trazer as considerações finais, porque tem essa mulherada linda que tá assistindo a gente aí, e aí nós falamos de mudança de planos, uma adolescente que já tinha uma estratégia desde muito novinha, falamos também sobre esse negócio que aconteceu no olho do furacão da pandemia. Qual o seu maior aprendizado que você gostaria de compartilhar aqui com as mulheres que estão escutando a gente hoje? Tudo que eu aprendi nesses últimos anos, que acho que foram os anos mais intensos mesmo, assim, de toda a minha vida, que aconteceu muita coisa, mas esses últimos anos foram os mais intensos, e o que eu mais aprendi foi: tenha coragem para seguir o seu propósito, mas cuide de você. Maravilhoso. Não deixe de cuidar de você. Porque eu vim num ritmo que eu tive que me doar, né? Porque tinha acabado de acontecer, tinha acabado de abrir. E eu precisava fazer aquilo acontecer, né? Sem nem saber como. Mas aquilo tinha que acontecer. E aí eu tive um burnout. De tanto que eu me doei para aquilo. E aí, desde o meu burnout, eu ressignifiquei muita coisa. E aí eu aprendi que a gente pode ser essa mulher forte, empoderada, empresária, e ter tudo e fazer acontecer, e fazer evento e cuidar de 50 mulheres e líderes também, e falar e ser voluntária num livro. A gente consegue fazer tudo isso, mas a gente tem que ter um tempo pra gente. E aí, o que eu tô aprendendo é autoconhecimento é muito valioso. Porque aí a gente consegue lidar com todos esses percalços da vida. Porque as coisas vão continuar acontecendo. E cada dia é um B.O. diferente. Gente, cada dia é um B.O. diferente na vida do empreendedor. É a vida acontecendo, né? A vida da mulher empreendedora. E a gente sabe disso. Perfeito. E vai continuar acontecendo. A diferença é como que a gente lida com isso. E aí, o autoconhecimento é ouro nesse lugar. Eu tenho um mantra que rege a minha vida, né? Eu sou mãe. Então, além de todos esses papéis, eu sou mãe de uma criança de 3 anos de idade. Tem pouquíssima energia, né, meu filho? Eu falo, o que depende de mim bem. Eu não quero a capa da Mulher Maravilha. Eu não quero ser a guerreira. Pelo contrário, eu tô procurando um caminho de ser madame. Inclusive, assim, porque guerreira cansei. Eu não quero ser a guerreira. Eu quero ser uma mulher que faz aquilo que é importante, dá conta do seu recado, mas eu quero cuidar de mim. Eu quero ofertar para mim aquilo que eu oferto para o mundo, que é amor, cuidado, conexão, carinho. Eu quero ofertar isso para mim também, porque quanto mais eu me abasteço, mais eu transbordo.
E a gente tem essa ideia besta de que a gente só pode se esvaziar, por mais que a gente esteja fazendo algo que a gente ama. Por mais que seja a coisa mais prazerosa do mundo. Dá trabalho, é cansativo. Se você não se abastecer, vai acabar, vai faltar, você vai ficar pingando, né? E precisamos falar sobre isso, né? Esse assunto é muito legal, porque todas as outras pessoas que já passaram por aqui, pelo Pode Inspirar, em algum momento ou outro acabam tocando nessa pauta, porque, assim, a gente precisa falar sobre isso. Você não está sendo menos empreendedor ou menos empresário se você cuidar de você, porque a gente precisa estar bem para enfrentar todos esse saculejo que é empreender, porque é um altos e baixos, não tem jeito, não, né? E assim, é aquilo, né? Se você quer chegar mais rápido, né? Porque você pode ir naquela linha retinha, ou você pode aprender rápido. É aquilo que eu aprendi no podcast até. Gravamos um podcast do Papo de Quinta. Se você erra rápido, você consegue consertar rápido e acertar rápido. Então, vai ter esses altos e baixos e a minha vida é assim. Então, é a vida acontecendo. Tive que aprender no meio desse 880. Tive que aprender a lidar. É isso. Flavinha, muito obrigada pela sua presença. Muito legal que aconteceu esse encontro. Eu falo com a marca registrada da Flávia, esse sorrisão dela, super acolhedora. Espero que a gente se encontre muito por aí ainda, em outros eventos, outros projetos. Estaremos juntas lá no dia 26. Vai ser um sucesso. Muito obrigada. Estaremos lá. Muito obrigada mais uma vez. Flávia, obrigada. E esse é o Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória pensado em você, mulher empreendedora que precisa, quer, deseja, tem vontade de se mimar, aprendendo e ouvindo mulheres inspiradoras e tirando daqui ideias, insights que vão potencializar o seu negócio. Fique ligada porque tem mais episódio bom vindo por aí.